Eu vou chamar aqui o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, e já agradecer muito a presença dele aqui no Matinal e no Amado Mundo hoje. Muito obrigada, secretário. Bom dia, Beatriz. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Prazer todo meu estar aqui com vocês no programa matinal. Obrigada. E eu já vou, então, dar um bom dia aqui para o pessoal que está sempre com a gente: Isabel, Rafael, Bel, Sônia, Renata, Leandro, Valdemir, Diego. Se quiserem enviar perguntas, enviem. Mas eu já vou começar perguntando, secretário, qual que é o impacto medido aí pela Fazenda dessas tarifas anunciadas pelo Trump sobre o nosso crescimento econômico e também sobre a inflação? O que vocês já têm Olha, para Beatriz, falar? então, ainda é cedo para ter números mais precisos. Por quê? Em primeiro lugar, porque nós não sabemos como essa questão vai avançar nos próximos dias e semanas. O Brasil tem buscado sempre dialogar, negociar, né? Principalmente com os Estados Unidos, desde o momento que foi anunciado aqueles 10% de tarifa. Então, tanto a diplomacia brasileira quanto o presidente Alckmin, na sua função de ministro da Indústria e do Comércio, já fez 10 reuniões com representantes americanos. Então, sim, existem conversas, tratativas, diálogos sendo conduzidos desde então, né? Então, nós temos que aguardar para saber como isso vai avançar e como vai ser definido ao final do processo de negociação. No entanto, obviamente, muitos de nós já começaram a tentar fazer algumas contas para entender se, caso a tarifa de 50% vigorar, né, é um grande se, mas caso isso ocorra, qual seria o impacto na economia brasileira. Alguns modelos mostram que o impacto, em particular nesse ano, não é tão expressivo quanto poderia se expressar. No passado, certamente seria muito mais expressivo, porque no passado a participação das exportações no PIB e a participação dos Estados Unidos nas exportações brasileiras eram muito maior, né? Hoje, o Brasil diversificou os seus parceiros comerciais. Então, isso inicia-se ali no primeiro governo Lula, ainda um esforço grande com as viagens do presidente para a Ásia, para o Oriente Médio, o fortalecimento do Mercosul, etc. É um esforço que rendeu frutos. E esses frutos fazem que hoje apenas 12% das nossas exportações sejam destinadas para os Estados Unidos. Então, nós temos uma situação de menor dependência, diferente do que havia no passado. Isso nos ajuda, certo? Então, alguns modelos indicam que o impacto poderia ser 0,1% no PIB, 0,2% no PIB, varia conforme o modelo que você adota, as premissas que você adota, né, para calcular impacto no PIB. Do ponto de vista de inflação, é ainda mais incerto. Por quê? O principal canal que pode afetar negativamente a inflação, ou seja, que pode aumentar a inflação, é o canal da taxa de câmbio. O que isso quer dizer? Os investidores ficam menos ansiosos por vir para o Brasil, os investidores ficam mais reticentes por investir no Brasil, e isso faz com que o real desvalorize, né? Esse é um canal possível da guerra comercial, a gente já viu em outros países. No entanto, o que nós estamos observando desde o dia que o presidente Trump anunciou, através de uma rede social, essa inexplicável e inaceitável tarifa, porque realmente não há nenhuma lógica econômica por trás dessa tarifa, já que os Estados Unidos é superavitário na sua relação com o Brasil, né? Então, o que nós vimos foi um câmbio com uma pequena desvalorização, mas já voltando para um patamar de equilíbrio ali em torno de 5,50, 5,60.
o que não é um abalo grande, né? Não tem um impacto tão grande nas nossas estimativas de inflação. Por outro lado, há pressões também de queda da inflação a partir desse anúncio do Trump. Por exemplo, nós, no final do último ano, né, e começo desse ano, tivemos um ciclo produtivo que fez com que o preço da carne aumentasse, né? Esse preço da carne pressionado já tem mostrado sinais de reversão. Então, ao longo desse ano, nós já percebemos que no IPCA o preço de carnes está caindo, caindo um pouco, mas caindo. E com essa decisão do Donald Trump, é possível que uma parte das exportações de carne, né, que era direcionada para os Estados Unidos, acabe sendo direcionada para o mercado doméstico brasileiro, né? Enquanto as empresas não encontrarem outros parceiros comerciais, o mercado doméstico brasileiro pode absorver carne, pode absorver suco de laranja, pode absorver café, que são 3 itens que pressionam a inflação de alimentos, historicamente, particularmente nesses últimos meses. Então, nós podemos sim ver uma pressão que a gente chama de deflacionária, ou seja, uma pressão de queda de preço nesses produtos que são produtos fundamentais na mesa do cidadão brasileiro. Interessante isso. Então, não há uma preocupação imediata nesse momento com essa pressão inflacionária vindo desse anúncio e possível imposição de tarifa, né? Porque a gente não sabe, como o senhor falou. O Trump colocou como 1º de agosto, até lá vai haver negociação política entre Brasil e Estados Unidos, mas não está num radar imediato aí uma preocupação maior com inflação, é isso? Obviamente, a gente sempre se preocupa com impactos inflacionários de qualquer medida, né? O que nós estamos observando no momento atual é que o risco de inflação derivado do anúncio do Trump não tem se concretizado por enquanto. Vamos observar, mas não tem se concretizado e que existe, na verdade, uma possibilidade, caso as tarifas sejam mantidas, de que se observe deflação em alguns produtos através do aumento da disponibilidade desses produtos nos supermercados brasileiros, certo? Nós, em vez de exportarmos para os Estados Unidos, uma parte desses produtos vai ser destinados ao consumo da população brasileira, o que faz com que esses produtos possam ficar mais baratos. Isso dito, é sempre importante ressaltar, como eu fiz na minha primeira resposta, que esse processo de negociação é um processo que não está se iniciando agora, certo? Como eu disse, 10 reuniões já foram realizadas entre representantes dos governos brasileiros e dos governos do governo americano, discutindo temas de natureza comercial. Todos nós fomos surpreendidos pelo anúncio da tarifa de 50%. Inclusive, se você acompanha a imprensa, você vai saber que até pessoas do governo americano foram surpreendidas, já que essa decisão foi uma decisão tomada de última hora, com uma motivação eminentemente política. Isso está dito com todas as palavras na carta. Então, a nossa diplomacia vai seguir trabalhando como ela já vinha trabalhando, né? E reconstruir essas pontes para tratar do tema que, de fato, deveria ser o tema negociado, que é o tema comercial, certo? É o tema econômico. Obviamente que as negociações têm sempre um componente político, mas cabe deixar muito claro que, do ponto de vista econômico, o argumento que foi trazido na carta é mentiroso. O Brasil não tem superávit comercial com os Estados Unidos, o que espanta, porque uma carta enviada ao governo trazer um argumento que está equivocado, né? O Brasil tem déficit tanto na balança de bens quanto na balança de serviços. E nós temos uma relação muito grande de complementariedade com os Estados Unidos, seja do que nós importamos, seja do que nós exportamos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. A Embraer é uma grande exportadora de aviões para os Estados Unidos. A Embraer é uma empresa de ponta de tecnologia, super competente,
e capacitada para concorrer no mundo inteiro. Mas para produzir os aviões, ela também importa bens e serviços dos Estados Unidos. Então, há uma complementariedade. O mesmo vale para o aço e tantos outros produtos. Então, nós vamos seguir buscando nas negociações um acordo que faça sentido econômico para os dois lados. Secretário, e qual setor vai sofrer mais impacto se isso entrar em vigor, né? A gente está vendo o agro aqui em São Paulo se manifestando sobre isso, indústria também por conta do aço, mas o aço já estava ali, de certa maneira, no radar do Trump antes disso. Então, uma leitura do senhor, assim, qual setor hoje está mais sensível a isso? Veja, Beatriz, primeiro a gente vai ter que observar qual vai ser a ordem executiva ou a forma de concretização dessa medida. Então, ainda existem algumas dúvidas sobre qual vai ser a abrangência dessa tarifa, se ela vai se somar a outras tarifas já impostas. Por exemplo, o Trump já adotou tarifas sobre o aço, que já estão em vigor no mundo inteiro, inclusive sobre o aço brasileiro, né? Então, a gente vai ter que esperar para ver como é que vai ser, caso se concretize, qual vai ser o resultado disso. Mas, a priori, nós estamos mapeando, né, os impactos e tem alguns setores que sofrem mais. Quais são aqueles? São os setores cuja a maior parte da exportação é destinada ao mercado americano. Então, a gente falou aqui do setor de aviação civil, né? A gente tem o mercado americano responde por uma parte importante, mas, mais uma vez, aqui temos que observar o que vai acontecer de fato, porque a Embraer, inclusive, tem fábricas nos Estados Unidos, então é algo a se observar como é que vai ser implementado isso. Eu diria também que alguns setores, como, por exemplo, suco de laranja, e aí afeta diretamente a economia paulista, né? O São Paulo é o maior produtor de sucos, né, do Brasil e do mundo. Então, nós teremos sim, e veremos sim, caso isso não se reverta, um impacto na indústria de laranja, na indústria de suco de laranja, assim como na indústria de café. O Brasil é um grande exportador de café para os Estados Unidos. Claro que é possível redirecionar essa produção para outros mercados. Existem outros mercados que consumem esses produtos, que alguns deles até são manufaturados, mas com baixo valor agregado, e nós teríamos condições de trabalhar isso, mas isso leva algum tempo, né? Então, de fato, do ponto de vista regional, a região do país que mais sofre deve ser tudo mais constante, o Sudeste, em particular o estado de São Paulo. Por isso, obviamente, eu vi que você abriu o programa falando sobre isso, gerou uma certa perplexidade a posição inicial do governador de quase concordar e comemorar, aí depois vai mudando o discurso, mas, de fato, o estado que está mais sob risco do ponto de vista econômico é o estado de São Paulo, o estado governado por ele. E ao invés de apoiar, né, por um motivo puramente ideológico, né, político ideológico, as medidas do presidente Trump, nós deveríamos agora estar apoiando o governo federal nesse processo de negociação, que, repito, já estava em curso há muito tempo. Então, não é verdade que o governo não conversava com os Estados Unidos, conversava, teve 10 reuniões com representantes do governo americano. O problema é que o processo de decisão nos Estados Unidos, como todos sabem, o próprio presidente Trump disse, ele falou, ninguém sabe o que eu vou fazer, posso decidir em cima da hora fazer outra coisa. E ele decidiu, por um motivo político, expresso explicitamente na carta, atacar o Brasil e atacar as instituições brasileiras em defesa do Jair Bolsonaro, prejudicando a economia do país, em particular a economia de São Paulo. Secretário, eu quero falar dos outros dois assuntos da semana também, IOF e imposto de renda, mas só para a gente fechar esse assunto,
há uma expectativa de que o governo edite um decreto para regulamentar essa reciprocidade, para caso essa negociação diplomática com os Estados Unidos não seja frutífera, né, poder responder também aos Estados Unidos. O que deve estar no pilar aí dessa regulamentação? Tem algo que deva estar ali nesse decreto, na visão do senhor? Veja, obviamente que isso é uma prerrogativa do presidente, esse decreto, como nós em outros temas já estamos discutindo, o decreto é uma prerrogativa do presidente, e ele tem conversado com os ministros e com as suas equipes para construir da maneira mais profissional, mais diplomática, mais séria possível, uma linha de ação para o aprofundamento das negociações, né? O Brasil nunca se negou a conversar, nunca se negou a negociar. E a reciprocidade, obviamente, é uma possibilidade que, caso a negociação não avance, o Congresso aprovou essa lei para possibilitar a reciprocidade em casos como esse. Mas nós temos aí um longo caminho, né, mas que pouco tempo, mas muito trabalho, para aprofundar e tentar, através do processo de negociação, que o Brasil, repito, nunca se furtou a fazer, né, de diálogo e negociação, encontrar uma solução para um problema que, mais uma vez digo, não tem natureza econômica. É um problema de ordem política ligado à relação construída entre o presidente Trump e o ex-presidente Bolsonaro no Brasil. Secretário, vamos mudar um pouquinho o assunto aqui, sobre o IOF, né? Essa semana, amanhã, há uma reunião no Supremo para tentar se chegar a uma solução ali entre Congresso e Executivo com relação aos decretos sobre o IOF. O governo editou decreto aumentando o IOF, o Congresso sinalizou que não aceitaria, depois suspendeu. Então, o que dá para a gente esperar dessa semana com relação a esse assunto? Veja, o governo, ele já disse isso explicitamente, o tema da constitucionalidade do decreto, né? Que nós estamos defendendo e argumentando desde o início é que esse decreto, em primeiro lugar, é uma prerrogativa do presidente da República, certo? E, em segundo lugar, ele atende aos requisitos constitucionais. E é isso que nós tentaremos e tentamos demonstrar ao longo do processo, né? Por quê? Porque o decreto do IOF, ele tem natureza regulatória, apesar do seu efeito, que a gente chama de efeito extrafiscal, né? O efeito extrafiscal, obviamente, é importante. É importante porque ajuda o governo no processo de reconquista do equilíbrio orçamentário, que o Brasil perdeu há muito tempo e nós estamos agora finalmente reconquistando. Já quase zeramos o déficit no ano passado, estamos muito próximos de zerar o déficit esse ano, caso as medidas sejam confirmadas. Mas sempre deixar claro que o objetivo do IOF é regulatório. Então, quando nós falamos, por exemplo, do VGBL, que é aquele investimento feito em previdência privada, e que nós estamos falando o seguinte: até 600 mil tudo continua como está, quem faz aportes de 600 mil por ano não muda nada. A partir de 600 mil, para além de 600 mil, vai ter uma cobrança mais de IOF, é porque esse instrumento, que é usado tradicionalmente pela classe média para melhorar a sua aposentadoria, certo? Passou a ser usado pelos super ricos para não pagar imposto, para preservar o seu estoque de riqueza. Então, com essa medida que nós adotamos, 99,3% das pessoas que investem em VGBL não vão ser afetadas em nada. Mas 0,3%, 0,7% das pessoas que investem em VGBL, né, vão ser taxadas. Aí você vai falar, mas esse 0,7 representa muito do volume financeiro? Sim, representa 1/3 do volume financeiro. Para você ter ideia de como se distorceu esse instrumento, que é um instrumento super importante para a classe média ter um complemento ou mesmo ter a sua aposentadoria, no entanto, foi utilizado por uma camada da população que antes não pagava imposto em fundo fechado, antes não pagava imposto em fundo offshore, e agora que
tem que pagar imposto como qualquer outro cidadão, porque o governo passou a falar você vai ter que pagar como qualquer outro investidor, eles buscam alternativas, eles buscam outros caminhos para não pagar imposto. Então, nós estamos regulamentando o IOF para evitar essa distorção que estava acontecendo no produto. Isso é um tema eminentemente regulatório, não é um tema fiscal. E, portanto, nós vamos levar essa compreensão para as conversas com o Supremo Tribunal Federal. E agora, um último assunto que eu sei que daqui a pouco eu tenho que liberar o senhor aqui também, já estou te segurando mais do que combinamos, sobre o projeto em relação ao imposto de renda, né? O governo propôs uma mudança no imposto de renda para ampliar a faixa de isenção para quem ganha até R$ 5.000 e para quem ganha até 7, gerar ali um desconto e cobrar mais de quem ganha mais de R$ 50.000 por mês, né? O deputado Arthur Lira apresentou o relatório dele na semana passada com relação a esse projeto. Queria saber qual que é a avaliação da Fazenda com relação ao relatório do Lira. O relatório do deputado Arthur Lira, ele tem uma importância muito grande, porque ele preserva o que eu estou chamando de arquitetura do projeto enviado pelo governo. Ou seja, ele mantém a isenção de R$ 5.000, ele até dá uma ampliada no benefício para quem ganha até 7.300, né? E mantém os 10% de alíquota mínima para quem ganha acima de R$ 1.200.000 por ano, começando numa escadinha a partir de R$ 600.000. Então ele mantém o desenho geral do programa, o que é muito importante, porque os nossos estudos, Beatriz, a SPE, a Secretaria de Política Econômica, divulgou um estudo, mostra que a proposta distribui renda, melhora a distribuição de renda, mas para melhorar a distribuição de renda, a parte da taxação dos super ricos tem que ser mantida na proposta, né? É isso que faz com que o efeito distributivo da proposta se verifique na realidade. E o deputado Arthur Lira manteve esse desenho. Tem ajustes pontuais que ele realizou e os técnicos envolvidos no texto, na elaboração do texto da proposta de imposto de renda, estão analisando, vão sempre conversar, eventualmente vai ter algum ponto ou outro que pode ser discutido, mas o desenho geral foi preservado. Eu acredito que esse vai ser um passo fundamental e histórico para o Brasil. Fundamental porque não é possível que o país continue aceitando ser um dos campeões mundiais em desigualdade. E histórico porque é a primeira vez que nós fazemos uma reforma do imposto de renda que traz como centro, né, a redução ou eliminação desse imposto para grande parte da classe média, tá? A classe média brasileira, que historicamente carrega, né, o maior fardo tributário, vai ter o seu orçamento aliviado e que pela primeira vez coloca em pauta o tema da tributação dos super ricos, né, que em vários países do mundo, inclusive latino-americanos, já avançou bastante, mas aqui no Brasil seguia sendo um tabu, né, algo que as pessoas acham que se você tributar, que como você tributa um trabalhador, é uma coisa ruim, é uma coisa perigosa. Não, é uma coisa justa. Tributar rico igual tributa um trabalhador, pelo menos igual, né? Na renda deveria ser até mais, porque quanto mais renda você tem, mais capacidade de contribuição você tem, mais você deveria contribuir. Mas esse primeiro passo que nós estamos dando é muito singelo. Falar, pelo menos, pague o que uma professora paga, o que um bombeiro paga, o que um policial militar paga, né? O que uma enfermeira paga. E isso, para a realidade brasileira, é quase que revolucionário, porque nós temos realmente um primeiro passo fundamental pautando um tema tão importante quanto a justiça tributária. E nas semanas que antecederam a apresentação desse relatório, a gente viu nas redes sociais muitas postagens com relação a isso, até artistas aí de novela das 9, da Globo, publicando, defendendo, né, uma mudança aí na tributação da renda. O senhor acha que isso tende a gerar um ambiente mais favorável no Congresso para aprovar esse projeto? Veja, eu sempre gosto de interpretar esse processo porque o Congresso representa a sociedade,
certo? A função do Congresso é representar o conjunto da sociedade. E se há uma pauta em que, obviamente, grande parte da sociedade tem apreço e entende como justa e necessária, é óbvio que isso chega no, chega no Congresso Nacional. A partir daí, há uma discussão sobre como o Congresso vai trabalhar as diferentes pressões que recebe vindas da sociedade. Porque nós sabemos que há pressões, em particular, dessas pessoas que têm mais poder econômico, né? Mas o que nós vimos no relatório do deputado Arthur Lira é um reconhecimento por parte do relator do acerto, né, e da justiça no desenho que foi apresentado pelo governo. Então, acho que é um primeiro passo muito importante e nós vamos seguir acompanhando e discutindo no Congresso Nacional para que esse desenho seja mantido, né, e que o impacto positivo dessa medida seja sentido pela população brasileira, que, como você mesmo disse, majoritariamente apoia essa medida.